As Três Idades da Vida Interior, tomo 2, terceira parte. A eficácia do amor de caridade. Diga o que disser o naturalismo. Ao amar o próximo em Deus e por Deus, longe de amá-lo menos, nós o amamos muito mais e com maior sinceridade. Não amamos seus defeitos, mas os suportamos. E amamos no ser humano tudo o que nele há de nobre, tudo o que está destinado a crescer e a desenvolver-se para a vida eterna. Muito longe de ser um amor platônico e ineficaz, a caridade nos dispõe a julgar bem o próximo e a condescender com seus modos, sempre que isso não vá contra os divinos mandamentos. A condescendência que nasce da caridade faz com que coisas indiferentes se tornem boas e transforma em proveitosos os sacrifícios que fazemos pelo próximo. Altíssima caridade é manter-se em união com todos, evitando os conflitos que possam surgir ou remediando-os o quanto antes. A caridade, sempre crescente, manifesta-se em bondade da qual todos participam. Ela nos faz amar ininterruptamente não apenas o que nos é bom e conveniente, mas também o que favorece o próximo, até mesmo os nossos inimigos. Amamos, assim, aquilo que lhes é proveitoso do ponto de vista de Deus, desejando-lhes bens imperecíveis e, sobretudo, o sumo bem e sua posse inalienável. É o que São Tomás resume em poucas palavras. A razão para amar o próximo é o próprio Deus. Devemos, com efeito, desejar que o próximo permaneça em Deus. E, por consequência, a mesma virtude infusa que nos faz amar a Deus por Ele mesmo, estende-se ao amor pelo próximo, como Filho de Deus. Assim como a visão percebe primeiro a luz e, por meio dela, os 7 tons do arco-íris, não podendo ver as cores sem antes ter a luz diante de si, do mesmo modo, não poderíamos amar sobrenaturalmente aqueles que são filhos de Deus se antes não o amássemos dessa maneira. Enquanto a justiça nos inclina a desejar o bem aos outros na medida em que são distintos de nós, a caridade nos leva a amá-los como tantos outros eus, alter ego, com o amor sincero de uma amizade sobrenatural, tal como se amam os santos no céu. A amplitude e a ordem da caridade. Disso decorre que a nossa caridade deve ser universal, sem limites. Não deve excluir ninguém, nem na terra, nem no purgatório, nem no céu. Ela apenas se detém às portas do inferno. Aos condenados não podemos amar, pois já não são capazes de tornar-se filhos de Deus. Eles o aborrecerão eternamente e não buscam nem o perdão, nem a graça do arrependimento. Já não são dignos de compaixão, pois não há neles o menor indício de regeneração. No entanto, como afirma São Tomás, ainda são objeto da divina misericórdia, no sentido de serem castigados citra condignum, ou seja, menos do que merecem. E este fato é motivo de alegria para a nossa caridade. Fora o caso certo da condenação, e não temos conhecimento de ninguém que tenha sido condenado, exceto os anjos caídos e o filho da perdição, a caridade deve estender-se a todos. Ela não conhece limites e, em certo sentido, é imensa como o coração de Deus. Isso se viu na última guerra, quando na linha de frente, um jovem soldado francês moribundo terminou a Ave Maria que um jovem alemão, ao seu lado, não pôde concluir antes de morrer. A Virgem Maria uniu esses 2 filhos seus, apesar da dureza da guerra, para levá-los juntos à pátria celestial. Por ser universal, não significa que a caridade deva ser idêntica para todos. Seu progresso na via iluminativa revela, com clareza, aquilo que se chama de ordem da caridade, que respeita e eleva, de modo admirável, a ordem da natureza. Devemos, portanto, amar a Deus sobre todas as coisas, ao menos com amor de estima, senão com amor sensível. Em seguida, devemos amar a nossa própria alma, depois a alma do próximo e, por fim, o nosso corpo, que devemos saber sacrificar a favor da salvação da alma. Este princípio torna-se tanto mais evidente quanto mais cresce em nós essa virtude, pois compreendemos que entre nossos semelhantes devemos amar com maior estima aqueles que são melhores, aqueles que estão mais próximos de Deus, ainda que nosso amor sensível se incline naturalmente para os mais próximos, por laços de sangue, relações, vocação ou amizade. Também distinguiremos as diversas amizades fundadas nos vínculos de família, pátria e profissão, à luz da ordem espiritual. A escala de valores presente nessa ordem da caridade demonstra que Deus deseja reinar em nosso coração, sem excluir os afetos legítimos, os quais devem estar subordinados ao amor que temos por Ele. Quando essa subordinação existe, tais afetos tornam-se vivificados, enobrecidos, purificados e repletos de maior generosidade.
Dessa forma, o progresso na caridade elimina o espírito de grupo, aquele egoísmo coletivo que por vezes lembra um patriotismo desordenado de certas pessoas que acabam por desvalorizar sua pátria ao tentar exaltá-la. Uma filha espiritual de São Francisco de Sales, reformadora da Ordem das Bernardinas e fundadora de 17 conventos, Madre Luísa de Ballon dizia a esse respeito: a uma única ordem pertenço por profissão e estado, mas pertenço a todas por inclinação e por amor. Confesso sinceramente que sempre me entristeceu ver entre os mosteiros invejas e receios mútuos. Ouvir uns dizerem: os bens dos filhos de Santo Agostinho não devem ser para os de São Bento, ou ainda: os bens dos de São Bento não devem beneficiar os discípulos de São Bernardo. Acaso não foi o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, e não o de São Bento, de Santo Agostinho ou de São Bernardo, que trouxe a todos esses religiosos os bens que possuem? Ó Senhor, fazei reinar a paz entre vossos servos. As diversas ordens são compostas por diferentes corpos, mas devem ter um único coração e uma só alma, como acontecia entre os primeiros cristãos. Caso contrário, cairíamos naquele erro, naquela visão estreita que São Paulo repreendia nos Coríntios, dentre os quais alguns diziam: eu sou de Paulo, e outros: eu sou de Apolo. E o apóstolo lhes respondia: quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas ministros, por meio dos quais crestes, conforme o que o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem deu o crescimento. Assim, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. E ainda escreve na mesma epístola: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes batizados em nome de Paulo? E conclui. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é vosso. Mas vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Acima de qualquer mesquinhez individual ou coletiva, esse é o admirável ordenamento da caridade, que deve brilhar cada vez mais na alma do que avança no caminho espiritual. Seu coração deve se expandir, a exemplo do coração de Deus, à medida que cresce na caridade. Essa caridade crescente não deve ser apenas afetiva, mas efetiva, não somente de benevolência, mas real e operante. A vida dos santos demonstra como eles compreenderam profundamente as palavras do Mestre: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Jesus nos amou até a morte na cruz. Os santos amaram seus irmãos até o martírio do coração e, em alguns casos, até o derramamento de sangue por eles. Tal é a caridade fraterna, uma extensão e irradiação do amor que devemos ter para com Deus. A humildade e a caridade fraterna. A humildade para com o próximo é um reflexo daquela que nos faz inclinar diante de Deus e diante do que há de Deus em todas as suas obras. Meios para crescer na caridade fraterna. As ocasiões de faltar essa virtude são frequentes, mesmo estando em boa companhia. Primeiramente, por causa dos defeitos de uns e outros, pois embora todos aspirem à perfeição, ainda não alcançaram. Cada um de nós é como uma pirâmide truncada, sem o seu vértice. E assim, muitas vezes olhamos para o próximo sem perceber que ele nos vê da mesma maneira. Não sejamos como aqueles que enxergam o cisco no olho do irmão, mas não percebem a trave no próprio olho. Mateus 7:3. Além disso, ainda que fosse possível eliminar todos os defeitos antes de entrarmos no céu, continuariam existindo atritos por causa da diversidade de temperamentos. Alguns são naturalmente inclinados à indulgência, outros à severidade, a diferenças de mentalidade, de educação e, sobretudo, à ação do inimigo, que busca dividir para destruir verdade, unidade e paz de nosso Senhor. O demônio age de modo especial em certos ambientes e grupos de excelência, pois deseja impedir o grande bem que poderiam realizar. Ele se empenha mais em perturbar os justos do que os ímpios, pois estes últimos já vivem segundo máximas erradas e maus exemplos. Como vemos no Evangelho e na vida dos santos, o inimigo semeia a cisânia entre os melhores, colocando diante de seus olhos uma lente de aumento, de modo que um simples grão de areia lhes pareça uma montanha. Deve-se considerar ainda que a providência permite, entre os bons, diversas ocasiões para que sejam exercitadas a humildade e a caridade fraterna. Somente no céu desaparecerão de forma total e definitiva os conflitos e suas causas.
Ali os bem-aventurados, iluminados pela luz divina, veem em Deus tudo o que devem pensar, querer e fazer. Aqui na Terra, até mesmo os santos podem se envolver em disputas, e por vezes nenhuma das partes cede, convencidas de que devem manter sua posição por dever de consciência. Pois é permitido renunciar a um direito, mas não a um dever. Cita-se o caso de São Carlos Borromeu e São Felipe Neri, que não chegaram a um acordo sobre a fundação de uma ordem religiosa. Pelos acontecimentos, percebe-se que Deus queria duas ordens e assim foi feito. Como avançar na caridade fraterna? Diante de tantas dificuldades, como crescer na caridade fraterna? De duas maneiras principais: pela benevolência e pelos benefícios. Primeiramente, é preciso olhar para o próximo à luz da fé, a fim de descobrir nele a vida da graça ou ao menos o bem presente em sua natureza. Em seguida, é necessário amá-lo de maneira concreta, suportando suas fraquezas, fazendo-lhe favores, retribuindo o bem ao mal e rogando pela união dos corações e das almas. Devemos contemplar o próximo à luz da fé, reconhecendo nele a imagem de Deus, gravada em sua alma espiritual e imortal. Assim como a caridade, enquanto o amor de Deus supõe a fé nele, também o amor ao próximo exige que o vejamos com os olhos da fé, e não apenas com nosso olhar humano, tantas vezes obscurecido pelo egoísmo. É preciso, portanto, possuir um olhar puro, capaz de perceber a vida divina no outro, mesmo quando essa vida se oculta sob um véu opaco e mal tecido. A visão sobrenatural do próximo e o perigo do julgamento temerário. Para enxergar aquilo que há de sobrenatural em nosso próximo, é necessário merecê-lo e alcançar o desapego de si mesmo. Para atingir tal propósito, não devemos esquecer que muitas vezes o que nos irrita no próximo não são precisamente suas faltas graves contra Deus, mas sim os defeitos de temperamento que permanecem, mesmo em almas profundamente virtuosas. Talvez suportemos sem dificuldade pecadores afastados de Deus, desde que sejam naturalmente amáveis, enquanto certas almas avançadas na perfeição nos parecem, por vezes, grandes provas. Diante disso, devemos tomar a resolução de contemplar as almas à luz da fé, para descobrir nelas aquilo que agrada a Deus e que, portanto, também deve agradar a nós. Essa iluminação superior faz nascer em nós a verdadeira benevolência. O que mais se opõe a essa benevolência é o julgamento temerário. Nosso Senhor, no Sermão da Montanha, insistiu fortemente sobre esse ponto. Não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo com que julgardes, sereis julgados, e com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos. Porque observas o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que está no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7, versículos 1 a 5. O julgamento temerário não é apenas uma impressão desfavorável, mas um verdadeiro juízo, que consiste em afirmar o mal com base em meros indícios de sua existência. Vê-se 2, e se afirma que são 4, e isso por orgulho. 4. Se tal juízo for plenamente deliberado e consentido em matéria grave, também grave será o pecado cometido. Santo Tomás de Aquino adverte que, se não nos for possível evitar certas suspeitas, devemos ao menos nos guardar de formar, a partir de meros indícios, um julgamento definitivo. O julgamento temerário, propriamente dito, é uma falta contra a justiça, sobretudo quando se manifesta externamente por palavras ou atos. O próximo tem direito à sua reputação. Depois do direito de cumprir o seu dever, esse é um dos mais sagrados e necessários direitos. Devemos respeitá-lo, se queremos que o nosso também seja respeitado. Além disso, com frequência o julgamento temerário é falso. Como podemos julgar objetivamente as intenções do próximo se ignoramos suas dúvidas, seus erros, suas dificuldades, suas tentações, seus bons desejos e seu arrependimento? Como ousamos julgar se desconhecemos o que ele diz a Deus em sua oração? Como podemos julgar retamente se nos faltam as peças do processo? E ainda que o julgamento fosse verdadeiro, haveria uma falta contra a justiça, pois aquele que o profere se arroga uma autoridade que não lhe foi concedida. E ainda que o julgamento fosse verdadeiro, haveria uma falta contra a justiça, pois aquele que o profere se arroga uma autoridade que não lhe foi concedida. Somente Deus pode julgar com perfeição a intenção secreta dos corações.
Por isso, a própria igreja se abstém nesses casos, de internis non judicat ecclesia. A igreja não julga as coisas internas. Mas o julgamento temerário é também uma falta contra a caridade. O que mais repugna aos olhos de Deus não é apenas o fato de esses juízos serem às vezes falsos e sempre injustos, mas sim o fato de que nascem da malevolência, ainda que muitas vezes sejam formulados sob uma aparência benévola, que não passa de uma máscara de caridade. Quem julga temerariamente não apenas se arvora em juiz sobre a alma de seus irmãos, mas se torna um juiz vendido ao próprio egoísmo e soberba. Muitas vezes é um juiz impiedoso que só sabe condenar, que não reflete sobre suas próprias ações e que, com pretensão desmedida, ousa impor leis ao Espírito Santo, ouvindo apenas o próprio testemunho e ignorando tudo mais. Em vez de ver no próximo um filho de Deus, um irmão, ele vê apenas um estranho, ou talvez um rival, a quem deseja suplantar e humilhar. Notas explicativas. Eficácia do amor de caridade. Naturalismo. O naturalismo aqui mencionado refere-se a uma visão filosófica que nega ou minimiza o papel da graça divina e do sobrenatural na vida humana, enfatizando apenas as forças naturais e racionais. O autor refuta essa ideia, afirmando que a caridade cristã nos leva a amar o próximo de forma mais autêntica e profunda. Amamos no homem tudo o que há de nobre. Essa afirmação ecoa a doutrina cristã de que cada pessoa, criada à imagem de Deus, possui uma dignidade intrínseca. A caridade verdadeira não significa ignorar os defeitos alheios, mas reconhece e valoriza o que há de bom no próximo, auxiliando em seu caminho espiritual. Caridade não é um amor platônico. O autor combate a ideia de que a caridade seria um sentimento abstrato e ineficaz. Pelo contrário, a caridade cristã se expressa em atitudes concretas, como julgar bem o próximo, ter paciência com suas fraquezas e fazer sacrifícios em favor dele. São Tomás de Aquino e o amor ao próximo. O texto cita São Tomás para reforçar que o amor ao próximo deve ter Deus como fundamento. Amar alguém em Deus significa desejar-lhe o bem supremo, a união eterna com o Criador. Esse princípio distingue a caridade cristã do mero afeto humano, pois ela transcende interesses pessoais e se enraiza na verdade divina. Amplitude e ordem da caridade. Nossa caridade deve ser universal. A caridade cristã não pode excluir ninguém, pois reflete o amor infinito de Deus por todas as almas. No entanto, há uma exceção. Os condenados, pois, por sua rejeição definitiva a Deus, não podem mais ser objeto de amor no sentido cristão. A caridade se deve estender a todos. O exemplo da guerra entre franceses e alemães mostra que, mesmo em meio à inimizade e ao ódio terrenos, a caridade cristã transcende barreiras e une as almas na esperança da salvação. Ordem da caridade. Esse conceito, também tratado por Santo Tomás, ensina que, embora devamos amar a todos, há uma hierarquia nesse amor. Deus deve ser amado acima de tudo, depois nossa própria alma, em seguida a alma do próximo e, por último, nosso corpo. Essa ordem assegura que o amor ao próximo seja sempre subordinado ao amor a Deus. Distinção entre diferentes tipos de amizade. O autor explica que a caridade respeita os vínculos naturais, como os de família e pátria, mas os subordina ao amor divino. Quando bem ordenados, esses laços não se tornam obstáculos, mas caminhos para um amor mais puro e generoso. O perigo do espírito de grupo. A caridade verdadeira se opõe ao sectarismo e ao exclusivismo dentro da própria igreja. O exemplo da Madre Luísa de Ballon ilustra como a verdadeira espiritualidade supera divisões artificiais e busca a unidade em Cristo. Exemplo de São Paulo. O apóstolo repreende os coríntios por sua inclinação a formar facções dentro da igreja, lembrando que tudo pertence a Cristo e que apenas Deus dá o crescimento espiritual. Essa advertência continua atual, especialmente diante das tendências de divisão dentro do próprio cristianismo. Caridade afetiva e efetiva. Não basta amar em sentimento. O amor cristão exige ações concretas. Os santos são apresentados como modelos dessa caridade efetiva, que chega até mesmo ao sacrifício da vida pelos irmãos. A humildade como reflexo da caridade.
A verdadeira humildade nos faz reconhecer a presença de Deus nos outros e nos inclinar diante dela. Assim como a caridade nos leva a amar o próximo, a humildade nos ensina a respeitá-lo e servi-lo. Meios para crescer na caridade fraterna. As dificuldades no exercício da caridade. Mesmo entre pessoas virtuosas, há choques e desentendimentos devido a temperamentos e mentalidades diferentes. O inimigo aproveita essas diferenças para semear discórdia, especialmente entre aqueles que buscam a santidade. A providência permite desafios para fortalecer a caridade. Deus não elimina as dificuldades da convivência, pois elas são oportunidades para exercitar a paciência, a humildade e o verdadeiro amor ao próximo. Até os santos discordavam. O caso de São Carlos Borromeu e São Felipe Neri mostra que até grandes santos podiam ter diferenças de opinião legítimas. No entanto, Deus usa essas diferenças para realizar seus planos, como no caso da fundação de duas ordens religiosas distintas. 2 meios para crescer na caridade. O autor apresenta 2 caminhos principais. Benevolência. Olhar o próximo à luz da fé, reconhecendo nele a imagem de Deus. Benefícios concretos. Expressar esse amor com ações, suportando suas falhas, fazendo o bem e rezando pela unidade dos corações. A necessidade de purificar nosso olhar. Para amar verdadeiramente, é preciso enxergar os outros como Deus os vê, superando preconceitos e julgamentos precipitados. Isso exige um desapego de si mesmo e uma disposição para ver além das aparências. Os defeitos que mais nos incomodam. Muitas vezes, o que nos irrita no próximo não são suas faltas contra Deus, mas seus defeitos de temperamento. Isso revela que nosso julgamento é muitas vezes influenciado por preferências pessoais e não pela verdadeira justiça divina. O chamado a suportar os outros com paciência. A caridade fraterna exige que toleremos as imperfeições dos outros, assim como Deus tolera as nossas. Essa paciência ativa é um dos maiores sinais de verdadeira santidade. Conclusão. A caridade cristã é um reflexo do próprio amor divino, universal, ordenada e operante. Ela nos chama a transcender as barreiras humanas e a enxergar nos outros, mesmo nos mais difíceis, a imagem de Deus. Que essa reflexão nos ajude a crescer no amor verdadeiro, imitando Cristo, que nos amou até o extremo. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As 3 Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.